Oi, oi. Oi, oi, oi. Não? Tá aqui, tá ok. Né? Welcome. Gente, bom dia, boa tarde. Boa tarde, a gente vai fazer essa revisão geral nesse sábado maravilhoso, prévia da prova de vocês. Como é que tá o coração? Batendo ainda, né? E já saiu o local de prova, tá todo mundo feliz com as instalações onde ficaram, não é? Vão ficar em favelão, vão ficar na cidade, mas o que importa é que você não se interessa. Quer é uma sala com sol batendo quente na terra. É de tarde ou é de manhã? Tarde, batendo aquele solzinho de Juazeiro, que é bem friozinho, né? Batendo em cima e você assim, ó. Primeira parte de português aqui, de 29 questões que eu coloquei, sabe quantas vai cair na prova de vocês? 12. Porque só são 12, mas assim, falando sério, a gente já sabe que quando abrir essa prova vai ter uma lá de composição, derivação, composição. Com certeza vai perguntar se é deífico, anafórico, catafórico, isso aí vai estar lá. Função adjetiva, adverbial ou substantiva vai estar lá. Então são elementos bem pontuais. São as 3 questões que eu digo certeza que está lá. Sabe qual é a outra que é certeza? Preposição. Preposição e artigo, sim. Poderá, eu não afirmo com certeza. Uma questão de interpretação de texto. uma com certeza. Raciocínio lógico, provavelmente vai ter, porque sempre teve nas provas do Ceará e nós estamos preparadíssimos, não estamos, gente? Tem de estar. Primeira questão, questão de texto, é claro que eu não vou ler esse textinho para você. Segurança Pública Brasileira. Cara, essa segunda questão vai destruir vocês. Vocês marcaram o quê? Eu vou começar pela segunda. Dissertativo. Esse texto me encontra aí um pouco de argumentação dentro desse texto. Pode-se dizer que a polícia é a instituição que tem legitimidade. O que é que ele está fazendo aí? Definindo. Olha as últimas palavras, lá no 16. Segurança que foi mostrada. Não, na 15, no finalzinho, o último período da 15. Vê-se o quê? Um texto que tem a intenção de definir alguma coisa. A todo o tempo, o texto, ele traz informação? Óbvio que traz. Aí eu tenho exposição, eu tenho informação, é inegável. Eu tenho um pouquinho de narração, não tenho nada de injunção, não está instruindo você a fazer alguma coisa. Mas esse texto, predominantemente e eminentemente, ele é, acreditem vocês, descritivo. Gabarito, letra C. Segunda questão, pegou muita gente. Eu tive que procurar um texto que fosse descritivo, cara. Porque nunca é gabarito da banca descritivo. Nunca, eu nunca vi uma questão com gabarito descritivo. Vamos lá. O que é que torna esse texto eminentemente como descritivo? O caráter de conceituar alguma coisa. Ele conceituou o conceito de política, de polícia, aí ele lá embaixo vai dizer, pode-se dizer que a polícia é uma instituição. A todo tempo o texto busca colocar, expor o conceito de alguma coisa. É como se fosse um dicionário. Aí é um dicionário, ele vai explicar, um dicionário jurídico, óbvio, o que é polícia, qual é a função da polícia. O texto é descritivo. Oi? Ele também é expositivo. Tem exposição, só que a questão pede o eminentemente. É a função principal desse texto. Dentro desse texto eu tenho narração, tenho exposição e tem a descrição. Não há nenhum traço de dissertação. Sinto decepcionar vocês aí. O texto em nenhum momento quis convencer você de alguma coisa. Poderia, só que esse texto, o objetivo dele não foi expor uma informação para te instruir, foi definir um conceito. Qual é o conceito de polícia? Se tiver uma definição do que é violência, por exemplo, pode apostar na definição. Quem acertou aí pouquíssimo?
Foi? Ainda tanto assim? Voltemos à primeira, que eu quis constranger logo de cara. Não, essa é fácil, eu acho. A respeito das ideias. Número 1. A função da polícia pode ser identificada em seu conceito como instituição. Isso aí está lá na linha 1 e 2. 1 e 2. Olha que bacana. Que se molda, dentre outros, através do contexto econômico. Lá em cima diz socioeconômico e cultural. Dentre outros, sócio e cultural. Tá certinho a 1. Vamos para 2. Pode-se constatar, através do estudo pelo Instituto Costa, que nas polícias carioca e nova-iorquina há práticas ditatoriais? Só na carioca. Errada. Terceira, impor limitações à liberdade, à salvaguarda e à manutenção da ordem pública. Olha, vamos lá. Ela impõe, tem que impor. Arbitrariamente, não. Então, se você não sabe o que é isso, coloque o que é um padrão. Isso aí está na lei, é letra de lei. O que é um poder arbitrário, que não segue regras próprias. Você monta o seu. Vou passar na rua e dizer, eu não gostei de sua cara, não, vou dar um tiro na sua cara. Isso é arbitrário. Não é? Diz, olha, eu estou com um sinal vermelho aqui, mas eu não concordo ficar esperando aqui na moto, não sei o quê. Isso é arbitrário. Você tem que esperar. Você não pode construir uma lei para você, não é? Então, gabarito letra A da primeira questão. Quem acertou? Terceira. Se tu errar, pode sair agora. Se você errar a terceira, abre a porta e pega o beco. Não, pelo amor de Cristo. Porém, todo mundo sabe que porém é conformidade. É contraste. É contraste, gente. Tô brincando. Você tá louco? Que conversa de conformidade. Gente, quais são os 3 fatores? Vamos lá. Me dá algumas irmãs do porém. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante, de valor semântico idêntico, embora, apesar de, porque apesar disso é coordenado, eu tenho, por mais que, tem outra que é bem estranha, posto que, ou seja, valores contrastivos. Chegamos à quarta questão, que essa expressão não está no texto, mas perguntou, salvaguarda. Se você errar também, essa é uma letra jurídica isso. Claro que é o que, gente? Assentir, concordar, brincadeira, é proteger, letra C. Ó o coração, ó o coração. Salvaguardar. Ó, errou. Gente, não vou mais fazer isso, viu? Desculpe. 5, marcaram o que na 5? Vocês viram que eu fui bem bacana, botei a linha para você ir procurar lá do jeito da Idecan, né? Mentira, é dela a questão. Não possui função adjetiva. Relembrando que é função adjetiva, você não tem mais idade para estar errando esse tipo de questão, não é? É o pana, pronome, artigo, numeral e adjetivo que se referem a quem? Na linha 2, alguns está completando o substantivo hábitos, portanto, função adjetiva. Na linha 3, duas, linha 3? Cadê? Duas completa instituições, que é um substantivo, função adjetiva. Alguma na linha 7 completa coisa, que é um substantivo, função adjetiva. Muitas na 5 completa práticas, que é um substantivo. Algo, linha 8, letra certa, né? Esse algo tem que tipo de função? Função substantiva. Ele, olha, algo, nada, alguém e ninguém. Todas essas palavras têm função substantiva, que elas nunca vão acompanhar um substantivo. Ok? Letra E.
É o naná. Nada, alguém, nada, ninguém. Naná. Nada, alguém, nada, ninguém. Então não é naná, é algo, alguém. Nada, ninguém. Naná, quem é? Nada, alguém, nada e alguém. Ninguém e algo. Eu só sei dizer emparelhado. Algo, alguém, nada, ninguém. Sempre serão função substantiva esses termos. Chegamos na sexta. Que é aí? Derivação. Eu tiro uma de cara que você também não tem mais idade, que é o infra. Vamos lá. Infra, intro, coloco na frente. Intro, inter. Não, mini não. Mini é composição. Mini, macro, micro. E gente, eu descobri outra. Nano. Tipo, nano chip. É muito, muito pequeno. Nan é composição. Infra, intro, inter. Essa aí na letra D são as irmãs delas. Todas elas são prefixos. Na letra C, tirei também antivírus. Não, mini não. Antivírus tem outros. Semi. Extra também é um prefixo. Multi. Vários. Poli, que quer dizer a mesma coisa que vários, também é prefixo. Ficamos com o gabarito letra E. Cosmomagnauta. Cosmonauta. É um cosmo magnauta. Não me pergunto, nauta tem alguma a ver com o céu, com astronauta, né? Letra E. A última é composição. Justaposição. Chegamos a 7. Aí é um conceito de oração. Eu achei fácil. O conceito de instituição polícia. Atenção. O conceito da instituição polícia indica sua própria função. Nós temos aí o que a gente chama de oração introdutória. Ela tanto pode ser oração principal, vai depender do que vier à frente, ou pode ser oração coordenada assindética. Tudo depende do conector que se segue. Qual é o conector que se segue? E. Portanto, o E é coordenado, portanto, a primeira será uma oca. Oração coordenada assindética. E. Agora vamos ver se esse valor aí é adversário. Não está perguntando isso não, né? Mas eu quero. Vamos. E essa vem se moldando, é aditiva. E essa vem se moldando. Eu tenho o quê? OCSA. Oração coordenada sindética aditiva. E a última, com esse conector imoral, pior que um X-vídeo aí, eu tenho o que aí? Conformativa. Eu tenho uma adverbial. Qual é o gabarito? B de bufa. Como é que estão aí? De 8? 8? 7. Tá de bom tamanho, menina. Ainda até 29 hoje. Desanimação total. Chegamos a 8, né? 8? Vocês puseram o quê? Item A, complemento. Oxe, não, aí sim vai A. Não, tem que estar certo, bicho. Não, aí oxe, Tem que estar. 3 e 4. Vejamos, voltemos lá. Eu vou começar no porém, eu queria que vocês tivessem atenção. Na segunda linha, porém, acompanha comigo. Porém, alguns hábitos persistem, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Costa. Note, o Instituto Costa fez uma pesquisa. Aí eu continuo. Através da análise. Análise é um substantivo abstrato. Então, tenho que verificar a questão de agente ou paciente. A análise de duas instituições policiais, a Polícia do Rio e a Polícia de Nova York. Eu pergunto, as instituições do Rio e de Nova York analisaram ou foram analisadas pelo Instituto? Foram analisadas.
Complemento, bom. Vamos lá, próxima. A liberdade. Olha, já vem com a preposição diferente de, então provavelmente vai ser complemento. Não, tem que olhar. Eu vou lá, linha 10, Linha 10. Impor limitações. Limitações é abstrato também. A liberdade limitou ou foi limitada? Foi limitada. Complemento nominal. 2 complementos. Letra A. Ei, essa aí não tá boa não, tá fácil não, viu? Porque a questão de análise ali, porque dá a impressão que foi a polícia que fez a investigação. Não, ela foi investigada. Foi analisada. No lugar de análise, se fosse pesquisa, aí seria completo, né? Também não. Pesquisa vem de pesquisar. A pesquisa foi realizada pelo Instituto. Então o Instituto pesquisou. É abstrato também. É o ato de pesquisar. Agora, se você se referir à pesquisa, a um relatório, sim. Chegamos na 9ª, que vocês marcaram? Essa também não está de graça não, viu? Eu cheguei aqui na A e estava procurando as locuções. Ou seja, para identificar uma voz passiva, ou tem uma locução verbal passiva que é formada pelo verbo ser mais particípio, ou então eu tenho um verbo transitivo direto mais uma partícula passivadora. 2 casos. Então eu vou começar com as passivas, o se. Vamos procurar as PA aí. Eu vou começar pela letra C. Vê-se a definição clara. Vê-se a definição. Quem vê, vê algo. Mas basta apenas você fazer isso? O que é que foi visto aí? A definição clara. Então eu quero que você ponha aí. Bote o VTD embaixo do V. Se é VTD, o se PA. Pode pôr PA. A definição clara, tu vai chamar de quê? Sujeito simples, paciente, porque só tem um núcleo. Faz a mesma coisa na E. Nota-se o que? A claridade. Quem nota, nota algo. VTD, o se PA. E quem é o sujeito? A claridade. Eu queria que você complementasse essa questão aqui com mais uma frase extra. Você pode estar anotando isso aí no caderno, viu? Vai lá. Copie essa frase aí, por favor. Rasgou-se muito hoje. O verbo rasgar pertence a que transitividade? Quem rasga, rasga algo. Bom, tradicionalmente ele é VTD. Dá uma olhadinha nessa frase. Aparece o que é que foi rasgado? Não. Portanto, ele não tem objeto, ele não é transitivo. É um VI. Se eu tenho um VI aqui, a possibilidade do se é ser a Ivete Sangalo, não é? Índice de indeterminação do sujeito. Isso aqui pode facilmente ser confundido com a PA, porque tradicionalmente o verbo rasgar é VTD. Só que nesse contexto ele não aparece como VTD. Isso aí é um risco para você na prova, tá bom? C e E, tirei. Aí eu tenho a ridícula locução verbal passiva aí, ser feito, na letra B, e tem na letra D, foi mostrado. Então ficamos com A. O detalhe na letra A é porque eu tenho locução verbal vem se moldando. Isso aí não forma locução verbal passiva. Moldando até está no gerúndio, né? 9ª questão A. Chegamos a... Eita, essa 10ª está maravilhosa. É a exceção, né? Como? Porque tem alguns verbos que a conjugação é uma exceção. Ser feito. E eu acho que é o passivo, né? Não entendi. O participio regular, porque não é uma exceção. Feito, é um participio irregular. Gente, atenção. Se você responder certo a 10ª, eu digo, está preparado.
Me diga aí qual é. Não, me diga vocês. Tem. Locução verbal. E tem É? Vamos começar aí. Devem haver muitos interessados. A gente sabe que o verbo haver não faz plural. Quando vier, em locução verbal, eu devo olhar para o verbo principal. O verbo principal, que é o haver, o auxiliar flexiona? Errada. A2 tem um pega-gato aí, né? Eu quebrei a locução. Qual é a locução aí? Pode haver, e eu enfiei um adjunto adverbial no meio aí para encher uma linguiça. Polícias armadas podem, em situações extremas, haver. Antes de continuar de responder se a concordância está certa, eu queria que você me dissesse quem é o sujeito dessa frase. Oração sem sujeito, né? Podem haver, oxi, me ajuda. Mas você iria dizer que polícias armadas seria o sujeito? Qual é? O que é isso aí? É um objeto direto. Beleza. É claro que não tem esse M aí não, viu? Tá errado também. É pode haver. E a 3? A 3 tem um se que se agrega ao verbo obter. Qual é a minha providência? Transitividade. Quem obtém, obtém algo. Tem aí na frase o que se obteve? Que está no plural. Então, não, tem que conservar o tempo, que é pretérito imperfeito. Ficaria como? Obtiveram, escreve. Obtiveram, não se obtiveram. Todas elas estão erradas, se nenhuma frase estiver correta. Ó, estou feliz da vida. Eu não vou mais dar aula não, tá tudo certo, tchau gente, foi ótimo. O jeito aí tá bom, né? É sim, passivador. Explico. Presta atenção aqui de novo para quem não entendeu, presta atenção. Não se obteve notícias. Sempre que eu tiver o se, eu tenho que ter a capacidade de dizer essa partícula está se prendendo a algum verbo. Se obteve. E a minha segunda providência é classificar a transitividade desse verbo. Aí você diz, quem obtém, obtém algo. O que é que se obteve nessa frase? Então, esse verbo vai ser um verbo transitivo direto, portanto, se PA, que é a partícula passivadora, e notícias será o seu sujeito. Como o sujeito está no plural, obriga o verbo a estar no plural. Portanto, está errada essa forma aqui. Só mais uma? Posso? Vai lá, escreve aí, que eu não vou escrever na lousa não. Nunca, e eu escrevi na lousa, se respondeu às perguntas. Lembrando que o verbo responde, não vou dizer não, agora não. Nunca se respondeu às perguntas. Tá certo aí? Estou perguntando se a frase está correta quanto à concordância. O se, tenho que verificar o verbo que ele se associa. O se está se associando a quem? Responder. Como é que você diz diariamente o verbo responder? Eu respondi o teste, eu respondi o rapaz. O verbo responder, ele é transitivo indireto na sua natureza. Eu respondi ao teste e não o teste. A transitividade dele é sempre indireta, exceto quando você é mal educado com uma pessoa. Não responda o seu pai, assim, no sentido de ser mal educado, mas de dar resposta,
Procura a preposição. Mesmo porque você está vendo a crase gritando aqui. Então, se esse verbo é VTI, qual é a possibilidade dele ser um PA aqui? Zero. Aqui é um Ivete Sangalo. Índice de indeterminação do sujeito. Por que esse verbo não está no plural? Porque ele não tem um sujeito. Pergunta não é o sujeito, é o quê? O OI. Objeto indireto. Tá certa a frase. Tem que ficar. Se tiver o se singular, né? O pronome essa, mais uma de graça. Sabe um pastelzinho de queijo derretendo na boca? É essa. É claro que eu tenho um elemento deítico, né, gente? Na linha 1. É anafórico, gente. Não vou nem voltar ao texto. É anafórico. É A, é? B. É a 11 aí? Eita, que essa 12 tá boa. Vocês marcaram o quê? É? Você leu o primeiro tópico? Leia de novo. Não, mas aí é acidental, papai. É diferente. Regras distintas. Regras distintas. Aí é acidental, papai. Paróxido terminado em quando crescer para É eventual. eventual, mas em regra vai ser paróxido. Em regra. As palavras competências e públicas se acentuam seguindo regras distintas? Certo. Em regra sim, em regra sim. Certo. E você está dizendo que a letra S, nenhuma estiver correta? É. Padrão. Eu ouvi é. Competência é acentuado por ser paroxítono terminado em ditom crescente ou proparoxítono eventual. Pública, proparoxítona real. Então, são regras distintas. Sabe o que é que está acostumado na sua cabeça? É quando vem uma questão dessa, perguntar se são seguidas pela mesma regra. Você não está acostumado a regras distintas. Aí a cabeça lhe trai. Lê direitinho. A 1 está certa. A palavra desse serviço público é um complemento nominal? Vamos ver. Todas as competências policiais apresentadas refletem, a evolução desse serviço público. Desse serviço público está completando a evolução, que é um substantivo abstrato, tem que verificar se é passivo ou ativo. O serviço público evoluiu ou foi evoluído? Eu vou ter que voltar à frase. Lá no texto. A semântica da frase completa. Está um pouquinho difícil aí. Eu acho que está um pouquinho difícil. Vamos voltar lá. Vocês sabem onde é que está escrito aí? Está na 13ª linha. Eu vou começar da 11. Me permitam a leitura. A polícia é um órgão governamental. 11ª linha. Presente em todos os países politicamente organizados, cuja função, preste atenção, é a repreensão e manutenção da ordem pública através do uso da força, ou seja, realiza o controle social. Todas as competências policiais apresentadas refletem a evolução desse serviço público. Ou seja, quem é que evolui o serviço público? A polícia. Todo o esforço da polícia. Portanto, cadê? Me perdi de novo. Desse serviço público, o serviço público está sofrendo a evolução praticada pela polícia. É um termo passivo aí. Por ordem, eu pensei que era um adjuntado nominal aí, mas é complemento. Essa aí tá triste. Bem, pessoal, porque se eu considero esse adjunto, eu não tenho gabarito, não. Não é? Se botar adjunto aí. Eu procurei na primeira vez, eu disse, não, opa, eu vou voltar na frase Volte. completa. Há 3 artigos? Há só 2. Então, 1 e 2, não tem para onde correr. É A. Uou, show. Agora a 3 é um pisuzão, viu? A 3 é boa? A 3 é boa. O mais, né? Fizeram o que na 13? E tem A, né? Ei, Igão. 13. Deus é mais. Essa 3 é boa.
O mais não tem função adverbial. Vamos relembrar aqui a função adverbial? Eu não vou colocar na lousa porque já está virando repetição, daqui a pouco eu fico torto. Para ter função adverbial tem que completar o ava. Adjetivo, advérbio E advérbio. Se uma palavra completa elementos do ava, reescreve, porque você já está calejado de ouvir isso. Ava, adjetivo, verbo e advérbio. Olha, principalmente adjetivo, é o que a mais a banca sabe. Adjetivo. Se o mais completa um adjetivo, função adverbial. Se o mais completar um substantivo, função adjetiva, porque ele vai ser um pronome indefinido. Veja só na letra A. Mas via-se a mesma luz, porventura mais intensa. Esse mais completa quem? Como é que a gente sabe se intensa é substantivo ou adjetivo? Vamos pegar criança. Criança intensa ou criança intensidade? Que S feio. Intensidade intensa. Ou seja, se dá certo eu tenho o quê? Um adjetivo. No grau superlativo, Superlativo é analítico, né? Aí analítico, né? Porque são dois termos. Mais intenso. Oi? Mas não diga superioridade, não? Mas ele quer Sim, grau comparativo, sim. Uhum. Mais intensa. Se o mais completa um adjetivo, ele tem função o quê? Adverbial, então não é A. B. Mais completa quem? Bota defesa na frente da criança. Seria defendida. É letra B. Defesa é o substantivo. Sim, que é feito por um advérbio intensificando um adjetivo. Ai, minha ansiedade. É um advérbio que intensifica um adjetivo. Considera aí. Não vai nesse grau. Considera. O mais quando completa adjetivo. Verifica só a função, sem ver o grau comparativo. Verifica só o contexto. O mais considerando intensa. Ela não é somente intensa, ela é mais intensa. Se der uma ideia de intensidade, é advérbio, tá bom? Na letra B, está falando sem mais defesa. Não está dizendo uma defesa muito intensa. É uma ideia numérica aí. Tem fator numérico aí. Por que a letra C? Por que a letra C não é? Mais assombrosa. Adjetivo. Mais interessante. Adjetivo. Intensa do mesmo jeito, né? Se for A, é B, né? Intensa do mesmo jeito, né? Quem acertou? Vamos lavar a cara com água e sabão aí. 14. Marcaram o que na 14? B de bola. Eu ainda estou com a cara na mão, mão na cara. Conta comigo. Ouvi também as vozes. Estas vozes. É na ordem o que aí? preposição e artigo. Preposição e artigo. Deixa eu apagar isso aqui. E eu passo a mão na cabeça. Então tem primeiro artigo, né? Ouvi as vozes pelo buraco. Por mais a. Preposição mais artigo. Pelo buraco que ainda mais me atrapalharam. Não cochichadas, nem confusas, mas regulares. Claras e tranquilas. A. Preposição mais artigo. Maneira de. Preposição. Pronto. Você vai dizer que esse O é um artigo aí? Eu quero sua cara, viu? É isso, 3 e 3, letra E.
Hã? Por mais O, por mais A. Pelo. Por mais O, por mais A. Olha, você fique atento também, eu já vi a banca cobrando a palavra comigo, viu? Comigo é com mais mim. Com mais mim. É preposição mais pronome. Tem mais opção do que então? Estou fazendo a pergunta só. Tem mais algum? Como? Aqui, ó. Repetindo. As, artigo, pelo. É por mais a. Pelo. O último. Esse O seguido de quê? Olha só. Repetindo aqui. Na maioria das vezes, o O, tipo, ele, a zoada, é o que falei. Então você tem o seguinte. Ele é o que. A sequência o que geralmente é formada por pronome demonstrativo mais pronome o que? Aí você faz a troca. Ele é aquilo, aquele, aquela, o qual. Você só vai tomar cuidado que se essa estrutura tiver um ponto de interrogação no final, vai ser artigo mais pronome interrogativo. Viu? Tipo, ó, o que ele falou. Nesse caso, aqui esse O vai ser o quê? Artigo e esse que pronome interrogativo. Viu? É só uma dica. Se tiver interrogação, tome cuidado. Mas o O seguido de que na maioria das vezes é preposição. Aí você faz a troca. Aquilo qual. Pelo. É a junção de por mais O. É preposição mais artigo. São as duas coisas. A crase é a junção do a preposição com o artigo. Tem que contar os dois. É um pronome relativo. Hã? Logo o qual diziam. O O vai ser um pronome demonstrativo e o que relativo. As preposições é quem? É o do pelo, né? Aí vem o nem. O A com a crase. Não, nem é conjunção. O A com crase e o de. A maneira de. Tem duas preposições aí. O A chocado com A e o de. Sim. E o outro é qual? De. São 3. Vejamos a 15. A 15. Hã? Só estão alterados. É Rivotril demais, bicho. Esse aqui não serve, nem funciona mais. Socioeconômico cultural. Socioeconômico cultural. Aqui, gente, pessoal do online que está assistindo isso aqui, é tudo alterado aqui. Rivotril na farmácia que tá tão dando. Vê? Já está embalado, já chega lá na Pague Menos. Nem precisa de receita. Eu disse, olha, já estou percebendo, não precisa de receita aqui. Gente, olha só. Regra de ortografia que está no edital de vocês. Eu tenho também essa questão do acordo ortográfico. Aí o menino, ei, professor, essa regra é nova, tem 7 anos. Foi em 2015, tá? 7 anos, a gente está em 2023. Você atualiza, não existe mais nova ortografia. É a ortografia vigente, viu? Vocês botaram o que na 15? Autorregulatório. Auto é um radical que tem olha, não confunde auto com U com auto com L, viu? Auto com L é adjetivo, tá? E auto com U é palavra, é radical. Auto com L, ele é auto, é um adjetivo. Auto com U quer dizer por você mesmo. Autoatendimento, por exemplo. Auto termina com O. E a próxima começa com R, não é verdade?
Então, junta e duplica quando é diferente. Então tá certa a. Ele quer uma que não tenha acontecido corretamente. Letra B, auto-ônibus. Auto termina com o quê? A próxima começa com O. Então, diferentes se juntam e iguais se separam. E quando o segundo for um R ou S, duplica. Cara, essa questão foi muito bem elaborada, viu? A letra C é o gabarito. A palavra super termina com R. Originalmente ela termina com R. E a próxima letra começa com o quê? Com R. Deveria ser letra separada. Agora a justificativa... Mas, escuta só, deixa eu explicar que pode ter confusão aqui. A banca fez isso com a intenção de confundir. Professor, R e R não se juntam? Se juntam se o R já não vier na palavra anterior. Se eu dissesse o seguinte, ó, mini termina com o quê? Com I. Saia começa com S. Nesse caso, deve se juntar e duplicar. Agora, se vier, vou colocar outra aqui. Por exemplo, ó, hiper termina com o quê? Com R. Eu quero que você ponha aqui a palavra religioso. Ela vai ter que se separar, porque o R já tinha na original. Hiper religioso. Sim, diga. Na palavra aqui, ó, sócio econômico. Um sócio termina com O e a outra termina com S. Se junta. E elas têm Aonde? sócio econômico. Não, mas é porque são 3 palavras. São 3. Socioeconômico, depois tem cultural. Até 3 é hífen, tá? Essa regra é para 2 palavras. Então quando for 3 palavras, Arraste hífen. 3, 4, 5. é vogais iguais, Vogais iguais se separam, diferentes se juntam. Não. É isso. Diferentes se juntam, iguais se separam. Auto-higienizável, sempre que a segunda começar com H se separa. E semi-reto tá de boa, você já sabe. Gente, essa questão é de ortografia. Eu queria pular lá para... Tem outra de ortografia aí, que é a 26ª. Pula aí. Só para a gente fazer o lance aqui. H. Sempre que a segunda começar com H se separa. Vocês marcaram o que na 26ª? Eu pulei aqui. Eu pulei só para porque é ortografia. Fizeram, não? Não, eu vou na ordem, Deixa quieto, vou na ordem. Volta lá. Na frase, diz respeito às descobertas. Que diz respeito? De respeito a. As descobertas são bonitas. Tem um caso clássico de crase aí. Só que ele quer uma. Gente, você tem que prestar atenção. A 16. Você tem que prestar atenção no que ela está perguntando. Porque a banca não vai ser simples no enunciado. Olha aí. O uso da crase é obrigatório. Assinale a alternativa em que esse uso não seja o quê? Obrigatório, mas que esteja certo. Quer que esteja certo e que seja facultativo. Só há 3 casos facultativos. Pronome possessivo feminino, até e nomes femininos incompletos. Nomes próprios femininos incompletos e o gabarito é letra D. O documento a Edna. Se eu pusesse assim, vai, imagina, Edna Silva. Proibido. Não poderia usar. Letra D. A 15 foi o quê? Se o nome estivesse completo, não poderia, é proibido. E a próxima? 16D. D? D. Tirar a foto aqui. 17. Polícia exerce a função sintática de? Aposto, que é especificativo. É aposto? Não, é sujeito. Brincadeira, é aposto. É É aposto, sim.
Qual é a regra desse aposto? Substantivo comum seguido de substantivo próprio, aposto. É o único que não tem vírgula. Anotou a regra de novo. Substantivo comum seguido de substantivo próprio. Eu tenho o quê? Aposto é especificativo. Explicativo. Especificativo. É Não letra o posso quê? colocar vírgula entre eles. B é? B? É o gabarito e tem regra. 18. Marcaram o quê? E tem A. Olha como eu fiz, eu estava fazendo a minha. Olha aí a minha. Olha o que é que eu ia marcando. A minha. A minha, eu ia marcando o quê? Aí eu mudei. Objeto direto, oração suposta subjetiva direta. É uma subjetiva. Linha 7. Vamos lá na linha 7? Para o tio explicar. Vejamos. Pode-se dizer isso. Espera aí. Pode-se dizer isso. Antes de eu partir para uma OD, eu tenho que olhar para a principal e observar duas coisas. Verbo na terceira pessoa do singular, sem sujeito expresso. Aí é uma oração subordinada substantiva subjetiva. É letra C. Mas está aparecendo letra... Até eu ia marcando, aí eu voltei, viu? Sabe o que é isso aí? É o precoce. É. O cara chega ali, não, já é. É. Parece mesmo objetivo direto, viu? A 19 é claro que é uma conjunção integrante, não é, gente? Não, preposição acidental. Conjunção integrante, não dá para trocar pela palavra isso? Até dá. Vamos lá, olha só. Algo tem que ser feito. O que é que acontece aí? Se eu trocar pela palavra isso, dá super certo. Eu tenho isso. O que poderá facilmente ser confundido com a conjunção integrante. Só que abaixo dessa regra que você aprendeu, tenho isso, que a gente troca pela substantiva, você tem que anotar a exceção. Sempre que eu tiver a estrutura ter ou haver, anote que tem espaço aí, ó. Ter ou haver, mais que, mais infinitivo. Esse que será uma preposição acidental. Então eu tenho letra D na 19. A bateria dele, ó, tá acabando, ó. Vigésima. Vigésima tá muito boa, marcar o que aí? Olha, vai vir uma quenga dessa na prova de vocês, viu? Pode se prestar atenção. Ou é substantivo composto ou é adjetivo composto, viu? Passa na hora. Qual é a regra principal? Gente, no meu português blindado, tá lá substantivo e adjetivo. Você avança lá só para a parte do substantivo composto. Você só vê essa parte, que a banca só cobra isso. Substantivo e adjetivo. Aí você avança lá para o plural. Aí você vê a regra completa lá. Você não precisa ver, substantivo abstrato, é comum, primitivo. Ela não cobra isso, ela cobra o plural só. Qual é a regra principal do substantivo composto? Anota aí. Substantivo composto. Eu tenho a regra do SAM. Substantivo, adjetivo e numeral. Os três variam. Se o substantivo for formado pelo SAM, substantivo, adjetivo e numeral, todos os itens variam. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, ó, meio fio. O plural de meio fio, meio é um numeral, tá lá no SAM, e fio é o quê? Um substantivo. Se ambos estão no SAM, ambos variam. Fica como? Meios, fios. Ok, beleza. Vamos fazer um aqui, por exemplo, amor perfeito.
Amor é um substantivo e perfeito é um adjetivo. Portanto, qual é o plural? Amores perfeitos. Se eu colocasse o seguinte: bate boca. Bate é verbo. Não está no sam. Só vai variar a boca. Então fica como? Os bate-bocas. Verbo. Só no sam. Sam, substantivo, adjetivo, numeral. Não fala não, se você falar, vamos lá. Olha só. Gente, voltando aqui. Que horas são, hein? 14h58. Já terminou nossa aula, eu não terminei aqui não. Quem é que vem aí depois? Ela vai esperar um pouquinho, né? Eu vou terminar aqui. Onde é que eu tô? Voltando para cá. Quando o segundo termo determina o tipo do primeiro, quando o segundo termo determina o tipo do primeiro e ambos forem substantivos, o segundo pode ficar no singular. Olha para cá. Se eu dissesse, por exemplo, o seguinte, ó, é salário família que está na questão, não é? Salário família. Salário é um substantivo, certo? Família também. Quando o composto é formado por dois substantivos, apenas nesse caso, ambos podem ir para o plural, salários, famílias, ou se o segundo determinar o tipo do primeiro, é uma possibilidade de ficar no singular, não é obrigatório. Então, tanto faz dizer salários, famílias, como salários, família. Olha na letra... É facultativo. Só quando ambos forem substantivos. Letra A, banana verde. Banana é substantivo. Verde é adjetivo. Então, só plural. Bananas verdes. Letra B, batalha naval. Batalha, substantivo. Naval, adjetivo. Só plural. Por isso o gabarito é letra C. Barco é substantivo, escola é substantivo. Então, os dois vão para o plural ou o segundo fica no singular. Quem acertou aí? Eu não, Jesus. Vai na minha aula de substantivo e adjetivo e veja isso, viu? 21. 21. 20, perdão. Oxente. Tem duas 20. Vamos. A segunda 20. Pode, presente indicativo. Deveria, futuro do pretérito. Aconteça é presente, só que do subjuntivo. Letra A. Por conta do caso, que é a conjunção. Caso, embora que... Oi? É A. 21A. Não, é A. Agora vamos para 21. Onde é que tem antônimos na 21? B de bola. Consociado e divórcio. Consociado é uma pessoa que está em comunhão de alguma coisa. É um consórcio. O casamento é um consórcio. Só que ele está falando aí, o consociado da empresa, um casamento empresarial, gerou o divórcio empregatício. Letra B. Quem ganha, quem acertou aí? Gente, você vai por eliminação, porque as outras, né? Não foi, não? Foi embora e me deixou sem nada. Casa, trouxa. Onde é que tem palavras formadas por aglutinação? Vinagre, vinagre é, pernalta é, antiácido é prefixo. Aí não é composição, não. É letra A. Pernilongo, tragicom, boquiaberto e outros sim. É A. Hã? Tragédia cômica. Tragicômica. Ipa! Que pisa! Os alunos viajaram felizes para a capital. Viajar é um verbo de ação, portanto, predicado verbal. E felizes é um adjetivo para alunos.
predicativo do sujeito. Portanto, na 1, eu tenho um predicado verbo nominal. Na letra B, na 2, as crianças andam. Me diga uma coisa, o verbo andar está na minha lista dos verbos de ligação? Se está, permanecer, continuar, andar, andar. Predicado nominal. Próxima. As empresas agropecuárias negociaram o quê? A colheita. Só predicado verbal. C. 24. 24. Há palavras de sentido figurado apenas em? Claro que letra E. A bola tirou a tinta da trave. Gente, C de corte, cadê, ó? C de corte, do corte que cortou a figura. Conotativo. Cortou a figura. Por que não? Tu não corta a figura? Porque corta a figura, figura, figurado. É o jogo da Vai, 24, 25. A 25 perguntou. Assinale a alternativa em que a pontuação está corretamente empregada. Vocês marcaram o quê? Letra A. Nesta tarde quente de novembro é um adjunto adverbial de grande extensão. Ela precisa de uma pontuação. Depois eu tenho um aposto, que foi colocado o hífen corretamente. Faltou uma vírgula depois da outra versão. Está errada a A. B. Todos iremos ver a apresentação. E aí deve ter uma vírgula por duas razões. Sujeito diferente e oposição. Faltou vírgula, está errada a B. Os alunos que viajaram cedo não retornaram. Epa! Botou uma vírgula na oração adjetiva e esqueceu de botar outra. Faltou outra vírgula antes de que. Está errada a C. D. Gostávamos muito de. Faltou, essa vírgula não pode separar o dia de geografia. Letra E. O ministro do Superior Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes. Hã? Pera. Você está dizendo que na D? Não, na E. Calma, gente, calma. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, demonstrou. Essa vírgula está separando o sujeito do verbo. Está errada. Está nula, gente, a questão. Todo mundo acertou. Aí a questão original da banca, viu? Não foi eu que fiz essa merda aí, não. Nula, todo mundo ganha aí. 27. Qual? 26. Empecilho tá certo. Dizenteria tá certo. Faltou o H do hangar. E bandeja não tem I, não. É bandejar. Exceção tá certa. Expectativa existe com X e com S, tá? Vai depender do sentido. Obsessão certa. Enxaqueca tá erradíssimo. É com X. Beneficiente é sua avó. Esteré. Não é esteri, não. Bota um E aí, por favor. Contra-cheque tá certo e shampoo tá certíssimo. Shampoo, viu? Slide tá certinho. Mussarela com cedilha certinho. Xará e açafrão. Letra D. Slide tá certo, viu? Tigela é com G, o resto tá certo, viu? 27. A 27 é de colocação pronominal e tá... O nível da 27 tá extremamente fácil. Tá pedindo a única que a próclise P de primeiro, o pronome vem primeiro, é obrigatório apenas na letra B. O ninguém puxou, palavra invariável atrai pronome.
28. Gente, tá correndo demais o tempo. Eu vou logo responder. Vocês marcaram o que aí? Letra E. Tá certinha a letra E, não tem nenhum problema. E a 29 tá muito fácil. A 27 foi o quê? Item E. Não. A 27 foi item B. 27B. B de bola. 27B. 28 é. 29 é. Vamos aqui, calma. Gente, cheguei no raciocínio lógico. Não, na verdade não é raciocínio lógico, é processo de... Vai, me ajuda? Processo de... Não, é processo de Tá lá no edital de vocês. Equivalência e transformação de estruturas. Pronto. Você observe o que é que a banca está perguntando. A banca perguntou o seguinte: a sentença frasal pode sintaticamente, e o aluno procurando substantivo, adjetivo, numeral. Isso é morfologia. Não está pedindo para você avaliar orações, porque tem muitas orações. Ela está pedindo somente a função sintática. Eu tenho aí o meu sujeito, que é os estados. O sujeito é simples, está aí. Aí não tem sujeito composto, não. Aí é uma sequência de aposto. São apostos especificativos aí, viu? Então eu tenho o meu... Olha aqui, meu raciocínio. O sujeito é os estados. Esses estados foram colocados apostos para ele. Abrir parêntese. Tem quantos apostos aí? 4 Y mais Y mais Y mais Y. Fechei o aposto. O que é que se segue? Um verbo. Não é o verbo? É recolher. Encomendaram. Encomendaram o quê? Novos equipamentos hospitalares. X mais. Construíram quadras mais. Recolheram lixo. Mais. Encomendaram nova escola. Acabou? Acabou. Vocês parecem. Letra Letra E. E. Tchau, gente. Foi ótimo. Até a próxima. Eu fiz 60 questões da banca. Eu fiz completo da banca. E tipo, naquela parte que ela traz assim, ó, mais do que, menos do que, a banca não considerava o mais como advérbio e a palavra do como palavra expletiva e o que não sendo nominativo. Sim, o do que nas comparativas é expletivo. Mas esse do, mas esse mais. O mais, você tem que verificar se ele está completando um adjetivo na frase. Verifique se ele completa um adjetivo na frase. Verifique mesmo. 25. Tá bom demais. Tá bom demais. Foi um prazer conhecer você. Tá bom, 18 de 29. Ei, vai ter ainda essa, né? Vai, quinta-feira. Vai ter questão. De novo. E amanhã tem de novo.